O Supremo Tribunal Federal suspendeu as leis municipais de Águas Lindas de Goiás e de Birité, em Minas Gerais, que proibiam o uso de linguagem neutra nas escolas. Todos os ministros seguiram o voto do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o magistrado, a proibição fere a garantia da liberdade de expressão. Apesar de endossarem a tese de Moraes, os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça fizeram ressalvas. Na decisão, Zanin disse que a linguagem neutra contrasta com as normas da língua portuguesa. Já André Mendonça ressaltou a impossibilidade de se forçar variações linguísticas não previstas na língua portuguesa. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo de volta, meu caro. Começamos aí então com você. Já tratamos desse assunto em outras oportunidades aqui no programa. Qual é a novidade agora? Que o Supremo Tribunal fechou a questão, encerrou o julgamento na noite de ontem, 23h59, todos os ministros votaram e seguiram então o entendimento do ministro relator, Alexandre de Moraes, no sentido de permitir o uso da linguagem neutra nessas duas escolas, Águas Lindas de Goiás e também Ibirité, em Minas Gerais. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Ana, querida, seja bem-vinda a todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, vamos pegar pelo valor de face. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que a proibição fere a garantia da liberdade de expressão. Olhar o ministro Alexandre de Moraes falar em liberdade de expressão, convenhamos que já é uma novidade. Eu gostaria que ele, digamos, ampliasse esse entendimento e apenas nos limites da Constituição, que garante a liberdade de expressão, a verdadeira liberdade de expressão. Mas vamos lá, esse é só um preâmbulo. Vou ao ponto aqui da questão da linguagem neutra. Dia desses, também houve uma decisão lá no Supremo, o ministro Flávio Dino disse que só o Congresso pode alterar leis ou normas em relação à educação. Ou seja, a questão básica do que pode ser ensinado do ponto de vista ali daquela parte teórica. E o argumento do ministro Flávio Dino naquele momento era o seguinte: não se pode proibir, mas quem é que permitiu a alteração da língua portuguesa? Onde é que está isso na lei? Em que é permitido você alterar uma norma culta. Ninguém está dizendo aqui contra qualquer possibilidade eventual, muito eventual, do avanço de uma língua. Isso acontece no mundo inteiro com todas as línguas. Não, aqui nós estamos falando da norma culta. Esse grupo que defende a tal da linguagem neutra está querendo influenciar no ensino da língua. Não, o ensino da língua, segundo o Congresso Nacional, para quem o ministro Flávio Dino deixou toda a autoridade possível em sugerir alterações, esse ensino da língua culta é garantido. O ensino do português aí, dessa linguagem neutra, não. Isso é uma alteração na norma culta, na norma curricular. Então, quer dizer, eu proíbo as prefeituras que proíbem, obviamente, o uso da linguagem neutra, mas permito grupos que invadem de forma muito grosseira, inclusive, a norma culta, que essa sim é uma garantia constitucional dentro da educação brasileira. Qual é a lei, então, que permite o uso da linguagem neutra? Como ensino nas escolas. Não estou falando do dia a dia das pessoas. No dia a dia das pessoas, as pessoas têm... Isso chama-se linguagem informal. A linguagem do dia a dia. Não, eu estou falando de linguagem culta. Vamos imaginar se alguém usar, por exemplo, uma alteração como essa numa prova de concurso público em que a norma culta é a determinação do que pode e o que não pode. Vai entrar no Supremo e vai dizer assim, não, mas eu tenho o direito de passar porque eu usei todes. Não, não pode passar. A regra é essa. Ou seja, o Supremo só criou insegurança jurídica e, de novo, afrontou o Congresso Nacional. Deveria simplesmente dizer: este é um assunto do Congresso Nacional. Decidam no Congresso Nacional. Enquanto isso, a vigência plena e absoluta é da norma culta, porque assim determinou o legislador. Ponto final. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero ouvi-la, então, em relação a essa decisão agora. O Supremo finalizou ontem, Então, em relação a essas duas escolas municipais, tanto em Goiás quanto em Minas Gerais, permite o uso dessa linguagem neutra. Para quem nos acompanha, o uso, por exemplo, do todes, ou também chamada de linguagem não binária, enfim, como muitos defendem aí, supostamente seria uma linguagem inclusiva. Boa noite, Ana.
Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, Piotto. Boa noite, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa querida audiência. Eu queria entender o que há de inclusão numa linguagem que prejudica deficientes audiovisuais, que prejudica as pessoas que têm alguma dificuldade em aprender, né, a nossa já complicada, né, língua portuguesa, os disléxicos, por exemplo. Que inclusão é essa? Porque, olha, Paula, aqui nós defendemos muito a liberdade das pessoas. As pessoas podem ser absolutamente o que elas quiserem. O problema é delas. A vida pessoal, particular, também é delas. Agora, se elas criam um mundo paralelo, uma fantasia completamente disfuncional e obrigam as pessoas a entrarem nessa fantasia, nesse mundo completamente fora da realidade, isso não está correto. Essa linguagem neutra, ela exclui as pessoas, ela exclui, como eu disse, deficientes, pessoas que têm dificuldade de aprendizado, ela não inclui ninguém, absolutamente ninguém. Eu repito o que eu tenho dito aqui em relação a vários assuntos, sobre o nosso nome oficial, né? O nome do Brasil, República Federativa do Brasil. A gente tinha que acabar com isso, porque não existe federalismo no Brasil. O Pacto Federativo foi engolido primeiro, né, de várias maneiras, ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, com o Supremo Tribunal Federal, aí dentro da pandemia, distribuindo poderes que não seriam do Supremo Tribunal Federal. Depois, esse pacto federativo foi engolido com a reforma tributária e agora vai ser engolido com mais essa, né? Os estados, os municípios não podem decidir, não têm autonomia nenhuma, esqueçam. Toda decisão, seja para o estado, os municípios, os condados, toda a decisão sobre absolutamente tudo tem que vir de Brasília. Isso é insano. Num país continental como o nosso, isso é absolutamente insano. É exatamente o que o Piotto disse, né? Onde está a norma oficial para a alteração da nossa língua oficial? Isso não foi discutido no Congresso. Mas para finalizar, Paula, eu vou falar aqui, dividir com a nossa audiência um ditado que os americanos falam muito aqui. Put your money where your mouth is. Coloque o seu dinheiro onde está a sua boca. Que o Supremo Tribunal Federal, então, a partir dessa suspensão, que todos eles, só falem na língua neutra, só falem com essa língua não binária, que as decisões do Supremo Tribunal Federal sejam todas escritas, divulgadas, oficializadas nessa língua absurda e ridícula. O Augusto já lançou esse desafio em outra oportunidade aqui no programa, né, Augusto? A gente tentar entrevistar alguém aí nessa linguagem neutra ou não binária que nasceu aí dessa discussão de pessoas que não se reconhecem nem como homem ou como mulher. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, grande Piotto, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil, repito, é um país que tem 15 milhões de analfabetos, oficialmente, porque não inclui nessa multidão, por exemplo, o presidente da República, que não sabe falar português nem escrever. Essa decisão do Supremo não me espanta, porque eles já falam uma língua estranha, como está lembrando a Paula. O juridiquês, falado pelo Supremo, é incompreensível. Inclui citações em alemão do Gilmar Mendes, assassinatos da Crase sucessivos, praticados pelo Alexandre de Moraes. O Dias Toffoli teria dificuldade para passar no exame do Enem. Já foi reprovado 2 vezes no concurso de ingresso da magistratura paulista. Então não me espanta. Isso aí, o que me espanta é que eles tomaram mais uma decisão, também não me espanta, só o registro, inconstitucional. O Alexandre Garcia explicou em poucas palavras
O que ele citou o trecho da Constituição que diz que o idioma oficial do Brasil é o português. O português oficial é esse que, de vez em quando, sofre reformas ortográficas. A última foi de quando, Paula? 2009, aliás, assinada pelo Lula, assinado o tratado. O Lula, que não sabe, o Megalinho assinou um tratado de reforma ortográfica, ele não sabe o que é isso. Mas é essa a língua que é ensinada nas escolas. Não pode se ensinar outra. Não pode. Agora, o Brasil, o ensino brasileiro, elimina o ensino de línguas muito úteis para se compreender o português. Latim, por exemplo, eu estudei 1 ano. E continua sendo útil esse estudo que você aprende. A origem do nosso idioma. Me vem aí essa conversa de linguagem neutra. De novo, eu desafio qualquer pessoa a aparecer aqui. Eu retiro tudo o que disse. Se aparecer aqui alguma pessoa e converse conosco durante toda a entrevista em linguagem neutra. Que só falam todas, tem mais umas 2 ou 3 palavras que são amigas, que são repetidas, e mais nada. Eles não sabem falar, ninguém. Eu já passei, tenho idade suficiente para ter visto esse filme e saber que dá em nada. Que foi o Esperanto. Esperanto, um maluco qualquer cismou que tinha que haver uma língua universal. Sim. Juntou palavras de todos os idiomas e criou o Esperanto. O criador não sabia falar. Não sabia falar, ninguém falava Esperanto. Então, enquanto ninguém falar Esperanto, é bom ensinar o português culto, inclusive aos ministros do Supremo, tá? E aos jornalistas também. Quando eu dirigi o Estadão, não tive dúvida. Peguei alguns jornalistas e matriculei num curso de português. Ficaram bravos comigo, mas melhoraram. Pouca coisa, porque não sabiam português. Agora, linguagem neutra, tá bom. Quero quem propôs, quem votou a favor disso, fale 5 linhas em linguagem neutra. Não falam nada corretamente. O pessoal está lembrando aqui de uma expressão que você usa muito, Augusto, besta quadrada. Como é que ficaria, será? É um bando de besta quadrada quem decide uma coisa dessa.